um versículo muito conhecido. Aleluia, Deus. Santo Deus de glórias. Muito pregado, mas eu creio que essa santa palavra se renova todos os dias. Alguém tem compromisso hoje, irmãos? Tem não, né? O varão disse que não precisa se preocupar com o horário. Oh, glórias. Raiar a alma, nós estamos aqui. Aleluia, Deus. Se Deus arrebatar a igreja, não sai daqui antes das 6 da manhã. Em nome de Jesus. Eu creio em avivamento, eu creio em milagre, eu creio em cura. Por que, pastor, você quer? Porque eu sirvo um Deus vivo, e a Bíblia diz que esse Deus é Deus de vivos. Eu só queria perguntar se tem algum vivo aqui para dar uma glória a Deus essa noite. Glória a Deus! Tem algum vivo para dar uma glória a Deus aqui essa noite? Glória a Deus! Amém, irmãos. Deus é Deus de vivos, não de mortos. A Bíblia nos diz que Deus é Deus de vivos. E eu creio que Ele está nesse lugar, e a presença dEle já se está no nosso meio. Amém? Louvado seja Deus. Vamos encontrar a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 17, uma palavra muito conhecida, muito pregada, mas eu creio que o Espírito do Senhor se renova a cada dia, e Ele vai renovar essa palavra na tua vida. Quem tem uma causa impossível aí? Quem tem uma causa impossível? A Bíblia me diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 18. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que é impossível para você, o Deus, Ele é capaz de fazer. Ele tem o poder, Ele é dono da honra e da glória. Vem? Pegou você no fundo, varão? No fundo, pegou? Vem? Aleluia, Deus. Deixa Deus te usar no fundo aí, tá bom? Louvado seja Deus, amém? Santo Deus de glória. Diz assim a palavra do Senhor: guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho. Repita comigo: Vale do Carvalho. Vale do Carvalho. Amém. E ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da lenha, e os israelitas estavam no outro monte da banda da quem? E o vale estava entre eles. Repita comigo: o vale estava entre eles. O vale estava entre eles. Amém. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia gretas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E as hastes da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da tua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saíreis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei vossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Repita comigo: espantaram-se. Espantaram-se. E temeram muito. Temeram muito. Agora vamos lá para o versículo 14. Vamos dar uma puladinha aqui, senão é muita leitura. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Versículo de número 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, e os filisteus de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Repita comigo: e Davi as ouviu. E Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele
e temiam grandemente. Repita comigo, temiam grandemente. Temiam grandemente. Versículo 26, só o finalzinho. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço. Repita comigo, tu ainda és moço. Tu ainda és moço. Amém. E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do seu rebanho. E eu saía após ele, o feria e ele livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-se mão da barba e feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão como urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a sua veste e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e a pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e chegou-se ao filisteu. O 45 somente agora. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. O finalzinho do 46. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Repita comigo: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Mais uma vez: e toda a terra saberá que há Deus em Sarandi. E toda a terra saberá que há Deus neste lugar. Só lugar. quem crê glorifica o seu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer somente 1 minutinho de oração, não desprezando a oração do presbítero, mas como costume de estar pregando e estar orando antes da mensagem. Você dá só um pouquinho de microfone para mim, vaso, em nome de Jesus. Bem? Só um pouquinho. Perfeito, muito obrigado. Vaso, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, querido, santo e amado, eu quero te apresentar nessa noite, Pai, a tua igreja, o teu filho, Senhor, o teu povo, essa nação eleita, Pai, esse povo que o Senhor separou, meu Deus, desde o ventre da tua mãe, Pai, para uma grande obra, meu Deus. Senhor, é no nome de Jesus que eu te peço, Pai, diminui meu querer, a minha vontade nesse momento, Pai, que eu venha sumir, Senhor, dentro da tua fumaça, Pai, e que o Senhor possa aparecer tremendo e poderoso e fiel como tu és. Meu Deus, eu te faço um pedido, Pai. Coloca 2 anjos, Senhor, na porta daquela igreja, Pai. Coloca 2 anjos, Pai, uma à direita e uma à esquerda nesse altar, meu Deus. E coloca um batalhão, meu Deus, a sobrevoar este lugar, meu Deus. E todas as bênçãos, vitória, Pai, que o Senhor tem para entregar para os teus filhos, Pai, não possa ter nenhum impedimento, meu Deus, porque eu creio na tua presença, Pai, e sei que o Senhor já está nesse lugar. Confirma a tua presença, em nome de Jesus. Amém. E a igreja sempre aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos aí do fundo estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem em fundo? Então, todos estão me ouvindo bem? Amém? Todos estão, peço bastante atenção de vocês nesse momento para a palavra do Senhor, porque é algo mais importante das nossas vidas, é quando nós recebemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela liberta, ela cura, ela transforma, ela muda vidas, ela nos dá direção, ela nos alimenta, ela nos ensina, ela é lâmpada para nossos pés. Então esse momento é um momento muito especial, irmãos, o momento em que nós fazemos a menção da palavra de Deus. E quando eu olho aqui para a Bíblia, irmãos, principalmente para esse livro de 1 Samuel, eu vejo o livro de 1 Samuel como um livro de transição. O que é um livro de transição, pastor? É um livro agora, irmãos, que vai
modificar o reinado de Israel. Israel vivia, irmãos, num período de teocracia. O que é teocracia, pastor? Teocracia é a liderança de Deus direto ao povo. E agora, irmãos, Deus vai mudar essa liderança e vai instaurar a monarquia. O que é a monarquia, pastor? A monarquia é o domínio de rei sobre o povo. E o livro de 1 Samuel, irmãos, é o livro que vem trazendo esse período de transição, vem trazendo esse período em que Deus muda de juiz para rei. Deus vai tirar agora o tempo dos juízes, o tempo da teocracia, e vai instaurar em Israel agora a monarquia. Vai levantar um rei sobre Israel. Quando nós vemos o livro de 1 Samuel, ele tem mesmo pelo seu nome, o mesmo nome do autor: profeta, juiz e sacerdote. Samuel foi o único homem da Bíblia que exerceu 3 funções: era profeta, era juiz e era sacerdote. Era profeta de Israel, foi o juiz de transição e era sacerdote ainda no povo. A Bíblia vai nos contar, irmãos, que quando o povo vivia sob o seu regime de teocracia, quando Samuel era juiz de Israel, o povo agora vai pedir para Samuel um rei. Repita comigo: o povo pede um rei. O povo pede um rei. O povo pede para Samuel clamar ao Senhor por um rei, porque o povo estava necessitando de um líder. O povo não entendia que o líder deles não era um líder comum, que o rei deles não era o rei do comum, e sim o rei dos reis e o Senhor dos exércitos que dirigia aquela nação. Mas o povo queria um líder, o povo queria um rei, o povo estava cansado dos juízes. E agora o povo vai pedir, irmãos, para o profeta, para se levantar um rei sobre Israel. E o profeta, irmãos, fala com Deus, e Deus atende a oração do povo. E agora Deus vai levantar um rei, Deus vai levantar o primeiro rei de Israel. E esse primeiro rei de Israel, ele tem como seu nome Saul. Repita comigo: Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo pede o rei, e como Deus não deixa ninguém sem resposta, Deus vai levantar agora um rei sobre Israel. Agora nós vemos a saga desse primeiro rei. O livro de 1 Samuel vai tratar a história desse primeiro rei, e vai contar que esse rei Saul, ele foi um rei muito forte, ele foi um rei poderoso, ele foi um rei que começou a vencer inúmeras batalhas, foi um rei que conquistou e levantou um reinado sobre Israel. Mas a Bíblia também nos diz, irmãos, que quando esse reinado começa a ser levantado, quando esse rei começa a ser exaltado, quando esse rei começa a ser, irmãos, crescer em Israel, começa a crescer o orgulho, começa a crescer a soberba do coração desse rei, e esse rei já começa a achar que pode fazer tudo aquilo, irmãos, que desagrada aos olhos do Senhor, que pode fazer, irmãos, coisas sem a permissão de Deus. E a Bíblia vai nos contar, irmãos, que Deus agora vai tirar o primeiro rei. Repita: vai tirar o primeiro rei. Vai tirar o primeiro rei. Vai levantar o segundo. A Bíblia nos fala que Deus rejeita Saul. Deus não queria mais nada com Saul. Deus vai mostrar para o homem agora, irmãos. O homem pede o rei. E agora Deus mostra para o homem, irmãos, que o único rei que não falha é o rei dos reis. E o Glória a Deus. O povo queria um rei. O povo queria um líder. Mas agora Deus mostra para o povo que o líder não falha, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, esse não pode falhar. Eles queriam ser dominados pelo reinado humano. E agora Deus dá uma lição para o homem, irmãos. Porque o homem muitas vezes se firma no homem. Muitas vezes você se firma na liderança, você se firma naqueles que estão acima de você. Muitas vezes cai e eles caem junto, mano. Porque esquece que a Bíblia nos diz que nós temos que estar firmados na rocha, em Cristo. Porque o homem falha. Eu sou pastor, mas eu sou sujeito a falhar, meu irmão. Eu também sou carne, eu também sou ser humano, eu também posso falhar. Por isso que nós não podemos se firmar no homem, irmãos. Nós temos que firmar no Rei dos Reis, irmãos. O Senhor dos Reis, ele não falha, ele não há mancha, ele não há desvio, não há mácula. Glória a Deus, aleluia. E agora Deus mostra para o povo que tinha pedido um rei, que ele sim era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas Deus decide continuar com a monarquia. Deus decide levantar outro rei. Repita comigo: outro rei. E agora Deus irá levantar um rei segundo o seu coração. A Bíblia nos diz, irmãos, no capítulo de número 16 de 1 Samuel, que Deus agora manda a Saul até a casa, irmãos, do Senhor, por nome de Jessé. E ali agora Deus vai falar para Saul escolher um novo rei de Israel. E a Bíblia nos diz que quando Saul entra na casa de Jessé, eu vou ir resumindo para a mensagem não se estender muito. A Bíblia nos diz que quando Saul entra na casa de Samuel, entra na casa de Jessé, a Bíblia nos diz que Deus manda ele escolher um novo rei dali de dentro.
E ali, irmão, Jessé traz os seus 8 filhos que estavam ali, naquela reunião, naquela casa. E a Bíblia nos diz que Samuel vai lá pelo primeiro agora. E quando Samuel vai ungir o primeiro ali pela sua aparência, Deus para Samuel e fala que aquele ali não era o rei de Israel, que nenhum daqueles ali não era o rei de Israel, porque Samuel estava apenas atentando para a aparência, mas Deus olhava o coração e não a aparência. Agora Deus revela para Samuel que havia mais um filho. Aquele filho não estava ali naquela hora. E Jessé disse que aquele filho estava, irmãos, lá no meio das ovelhas, no meio do pasto, cuidando de algumas ovelhas. E a Bíblia nos diz que ele vai agora, irmãos, chamar aquele filho. E esse filho ele tem por nome de Davi, irmãos. Davi era o menor da casa de Jessé. Davi era aquele que cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era aquele que não queria fazer, que fazia aquilo que ninguém queria fazer. E agora Deus vai levantar, irmãos, o menor da casa. Deus vai levantar aquele sem aparência, sem formosura. Deus vai levantar aquele que ninguém dava nada por ele, o desprezado, o esquecido, irmãos, aquele que estava afastado como o novo rei de Israel. Mas agora não é um rei qualquer, é um rei segundo o coração de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que aqui no versículo 13 de Samuel, de 1 Samuel 16, que Samuel tomou um vaso de azeite, que unge Davi a rei de Israel. Preste atenção, igreja. E a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor agora toma posse do corpo de Davi. O Espírito do Senhor toma posse do corpo de Davi. Aquele jovenzinho, pastor de ovelha, moço, novinho de tudo ainda, agora está sendo ungido a novo rei de Israel. E a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus toma conta agora da vida daquele jovem. E continua a saga de 1 Samuel. E nós olhamos aqui no capítulo 17, agora vai se levantar uma afronta contra o exército de Deus. Saul continua rei. Davi foi ungido, mas ainda não tinha conquistado o reinado. Davi estava ungido, irmãos, mas nem Saul ainda sonhava que Davi seria o próximo rei de Israel. E a Bíblia nos diz que continua, irmãos, a história do povo de Israel. E no capítulo 17 nós vamos ver que Israel agora entra em guerra. Israel entra em guerra, irmãos, com o povo chamado Filisteu. E a Bíblia vai nos dizendo aqui, irmãos, no capítulo 1, que esses filisteus se juntaram, fizeram um arraial e foram para a batalha, foram enfrentar o exército do Deus vivo, o exército do Deus poderoso. Eu quero que você grave algo muito forte na tua cabeça. Os filisteus não estavam enfrentando amonitas, os filisteus não estavam enfrentando edomitas, os filisteus não estavam enfrentando um povo qualquer. Agora os filisteus estavam enfrentando o exército do Deus vivo, o exército de Israel, o exército do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E a Bíblia nos conta, amados, que o povo de Israel se acampou ali no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lei, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Repita comigo: o vale estava entre eles. E a Bíblia nos diz que no meio daquele exército filisteu havia, irmãos, um guerreiro diferente. Havia um guerreiro que fugia do padrão convencional dos filisteus. Havia um guerreiro por nome de Golias. Repita comigo: Golias. Que não era um guerreiro normal. Que a Bíblia vem nos trazendo Golias como um homem gigante, como um homem de aproximadamente 6 côvados e um palmo, aproximadamente de 2,90 metros a 3,18 metros de altura. E a Bíblia nos conta que esse gigante agora ele vai afrontar o exército de Deus. Esse gigante ele vai afrontar o povo escolhido, a nação eleita, o povo santo, o povo separado por Deus para vencer as batalhas. E a Bíblia nos fala que esse gigante agora, irmãos, ele começa a afrontar, ele começa a pedir um soldado. Repita comigo: um soldado. Um soldado. O povo de Israel, para descer até o vale para batalhar contra ele. A Bíblia nos conta, igreja, que os filisteus estavam do lado do vale e o povo de Israel do lado de cá do vale. Vale, irmãos, é uma depressão entre montes. Quando nós vamos falar de vale, nós pensamos em 2 montanhas, e aquela depressão que passa no meio se chama vale. E havia um ribeiro nesse vale. E a Bíblia nos conta que por 40 dias esse gigante descia até no vale
e convocava um soldado do exército de Israel, do exército de Deus vivo, para pelejar contra ele. Ele convocava um soldado, porque eles não queriam derramamento de sangue, eles não queriam ver matança. Se um soldado vencesse Golias, o povo filisteu se entregava para o povo de Israel. E se Golias vencesse um soldado do povo de Israel, o povo de Israel se entregava aos filisteus. E a Bíblia vai nos contar agora que, ouvindo então Saul, preste atenção aqui, igreja, por favor. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se e temeram muito. Vou começar a pregar agora. Eu olho para a palavra do Senhor, igreja, e vejo que o povo de Deus, a nação eleita do Senhor, estava sofrendo uma afronta. Um gigante, um homem bem forte, um homem armado, um homem alto, um homem potente, irmãos, em força, homem que trazia, irmãos, um forte armamento. Porque se nós vemos a história dos filisteus, eles eram especialistas em forjar o ferro, eles eram especialistas em forjar ferramentas, em forjar armas. E nós vemos agora que o exército do Deus vivo, preste atenção, estava temendo a afronta desse gigante. Estava com medo do gigante, presbítero. O medo estava neutralizando uma nação eleita, um povo santo, um povo que tinha um Deus vivo, um povo que a Bíblia fala que o céu é o seu trono e a terra está por escabelo dos seus pés. Esse era o tamanho do Deus desse povo. Esse é o tamanho do teu Deus. Glória a Deus. E agora a Bíblia nos conta que esse povo estava temendo um gigante de 3 metros de altura. O medo neutralizou a capacidade do povo de Israel vencer a batalha. O medo neutralizou, irmãos, uma nação vencedora, um povo vitorioso, um povo que não carregava derrotas, carregava vitórias, um povo que a nação vizinha, um povo inimigo só de ouvir falar já se tremia. Olha lá o povo do Deus vivo, aquele povo aí diz que vai um leão na frente deles, tem um poderoso na frente deles que acaba com tudo. Glória a Deus. Esse povo estava com medo de enfrentar o gigante. Esse povo agora estava neutralizado pelo medo, meu irmão. Esse povo estava paralisado pelo medo. O medo, ele tem o poder de diminuir a capacidade minha e tua. O medo tem o poder de congelar, irmãos, a nossa unção, aquilo que Deus já entregou para nós as nossas mãos. O medo tem feito muitos homens e mulheres de Deus ficarem parados e ver o inimigo afrontar, e ver o gigante sapatear, e ver o inimigo afrontar, irmãos. O medo estava parando uma nação inteira. O medo tinha diminuído Deus neles, parece. Parece que o Deus daquele povo não era o Deus que abriu o mar ao meio lá no deserto, o mar vermelho. Parece que aquele povo não era o Deus, irmãos, que derrubou as muralhas de Jericó. O medo estava paralisando aquele povo. Quantas vezes o medo não tem paralisado eu e você de receber a vitória do Senhor? Quantas vezes o medo não tem parado eu e você de alcançar as promessas de Deus na nossa vida? Quantas vezes o medo não tem feito, irmãos, o inimigo afrontar e nós ficamos calados e ver o nome do nosso Deus ser envergonhado? Glória a Deus. Porque não era somente o povo de Israel, não é somente você que estava sendo afrontado agora no nome do Deus vivo, que estava sendo envergonhado. Porque o povo tinha parado de confiar. Porque o povo tinha olhado o tamanho do problema. O problema de Israel tinha 3 metros de altura, meu irmão. E o problema deles não tinha metragem comparável possível para medir. Qual que era o problema deles, pastor? O problema deles não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Israel, o Deus vivo. Glória a Deus. O Deus que o céu é o seu trono e a terra está por escabelo dos seus pés. Glória a Deus. Esse é o tamanho do Deus de Israel. Esse é o tamanho do teu Deus. Glória a Deus. Esse é o tamanho do Deus que peleja e
Esse é o tamanho do Deus, irmão, que tem guardado a tua vida, guardado a tua casa, guardado a tua família. Esse é o tamanho de Deus que pede para você confiar nele, que ele vai te dar a tua vitória. Esse é o Deus que pede por você, meu irmão. Não deixa o medo de parar, não deixa o medo de neutralizar, não deixa o medo de deixar você prostrado. Levanta, que o teu Deus é grande para te dar a tua vitória. Glória a Deus. O medo tinha impossibilitado Israel de atacar, Israel de conquistar a sua vitória. Não estava crendo, não estava acreditando. E hoje nós também vemos muitos que vivem com esse mesmo medo. Crente que tem medo de bruxaria, crente que tem medo de palavra de maldição, crente que tem medo de inveja, crente que se passar na frente do gato preto, pastor, é perigoso voltar correndo para casa. Glória a Deus. Não está acreditando no tamanho do Deus que serve mais. Pastor, fizeram uma obra de bruxaria com o meu casamento, e o diabo está destruindo o teu casamento, irmão. O teu Deus é maior que a bruxaria, o teu Deus é maior que a macumbaria. Acredite nele, macumba, bruxaria não pega em você, meu irmão. Não pode te parar. Ah, pastor, mas foi grande. Foi lá das 7 cachoeiras, dos 3 encruzilhadas, das 7 galinha preta. Foi forte. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que são de Deus, o mal não pode te tocar. Glória a Deus. Que aqueles que são de Deus, o mal não pode te tocar. Então, porque tu está temendo o inimigo, irmão, levanta a tua cabeça, desce no vale e conquista a vitória, porque teu Deus está contigo. Glória a Deus. Aleluia. O interessante é que tinha que descer no vale. E quando se fala em vale, já se fala em tribulação, em provação, em enfermidade, em dificuldade. Tudo isso é vale, né? O irmão perguntou: você está bem aí? Estou no vale, mano. Como é que está a sua casa? Está no vale. Vale é associado à dificuldade. Vale é associado à tribulação, ao período difícil da nossa vida. E agora nós vemos que o povo de Israel tinha que descer no Vale. Tem que descer no vale para enfrentar o gigante, meu irmão. Tem que descer no vale para enfrentar o gigante, meu irmão. Tem que descer no vale para enfrentar o gigante. Ah, pastor, mas se eu descer no vale eu morro. Você morre mesmo? O que a Bíblia diz lá no Salmo 23? O que a Bíblia diz lá no Salmo 23? Que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Desce no vale, desce no vale, desce no vale, enfrenta o gigante, que Deus está contigo. Não há nada grande o suficiente que possa com Deus de Israel. Não há nada grande o suficiente, poderoso o suficiente que possa com o meu e o teu Deus, irmãos. Ele é Deus de vitória, Ele não é Deus de derrota. Ele não entra em batalha para perder, Ele não entra em batalha para ficar envergonhado. Se Ele entrou nessa batalha, se Ele entrou na tua vida, se Ele entrou na tua casa, se Ele entrou no teu casamento, é para te dar vitória. Glória a Deus. Aleluia. Então olha para a Bíblia e veja o Novo Testamento. Quando Deus manda os discípulos entrarem no barco, atravessar o mar da Galileia, Jesus vai ali por conversa, dormir, e ali o barco deles começa a ser açoitado, com fortes ondas, com fortes ventos. Ali diz que aquele povo começa a temer muito, começa a ficar apavorado, começa a endoidecer e vai acordar Jesus, e vai ali levantar Jesus, e vai ali clamar Jesus, que Jesus levanta e fala: homens de pequena fé. Jesus levanta, repreende o vento, irmãos, e fala para eles: